Mais uma vez, boa noite. É uma satisfação estar aqui. E o tema é um tema já muito conhecido, mas muito importante dentro da doutrina, embora não seja um tema que, aliás, só aqui que nós tratamos disso, porque nas outras religiões o pessoal não trata desses temas que nós tratamos aqui. Mas enfim, eu gosto muito de ler Richard Simonetti, era um espírita aqui de Bauru, já passou para o mundo astral, já foi para a espiritualidade, mas ele escreve de uma forma assim, quem lê os livros dele vai ver que ele escreve de uma forma bem suave, bem didática, que é para a pessoa entender, inclusive com desenhos, né? Ele faz uns desenhos, algumas coisas assim, por exemplo, quem tem medo da obsessão, quem tem medo da morte, quem tem medo de algumas coisas por aí. E eu peguei hoje um tema que ele fala torcicolo mental, que é referente à obsessão. Mas a obsessão ela é muito grande. A obsessão é um assunto muito extenso, muito, vamos dizer assim, valioso. E Richard Simonetti ele começa falando do torcicolo. E o que é o torcicolo normal que a gente sente aí, que muita gente, né, fala, tive um torcicolo, vou procurar um massagista para colocar no lugar. Não tem que colocar nada no lugar, porque o torcicolo, na verdade, é uma ruptura de um músculo. E quando há essa ruptura do músculo, no lugar onde houve essa ruptura, forma um coágulo. E esse coágulo, em volta desse coágulo, tudo dói, por isso que a pessoa fica parada, não consegue se mexer. Aconteceu comigo, né? E eu fui naquele dia, estava voltando de uma viagem de São Paulo, um grão de areia incomodava a coluna toda. Então, eu fiz com as mãos, eu segurei aqui, o motorista falou, e agora? Eu falei, acelera, que eu tenho que chegar logo em casa, que eu não aguento mais. Vim assim de São Paulo aqui, eu falei para ele, nem me leva em casa, me leva direto para o hospital. E fui no hospital, o médico falou o seguinte, ainda bem que você veio, não foi lá para algum massagista, nada contra colocar no lugar. Eu falei, não, eu vim direto aqui. Falou, fez bem porque não tenho que colocar no lugar. É compressa e anti-inflamatório. Bom, mas aí o Richard Simonetti, ele fala da obsessão, que a obsessão é uma espécie de torcicolo mental. Por quê? Ele fala o seguinte, que a pessoa sente-se dominada por determinados pensamentos ou sentimentos, como se sofresse uma paralisia da vontade que lhe impõe embaraços à apreciação serena e saudável das coisas que tem na vida, no dia a dia. Então, vejam, quando acontece a obsessão, que nós já tratamos, vários, né, palestrantes já trataram do tema aqui, e ainda vão tratar, porque é um tema que está sempre em evidência, porque todos os dias, né, nós sofremos obsessões. Até porque, numa das perguntas que é feita no Livro dos Espíritos, pergunta se os espíritos têm influência direta na nossa vida, na vida dos encarnados, e a resposta que o Espírito da Verdade dá para Kardec é a seguinte, muito mais do que se imagina. Então, muitas vezes, a gente pensa que a gente é o bambambam, que a gente nem, né, para nós no mundo normal, a gente fala, eu fiz isso, eu pensei aquilo, fiz e aconteci, né? Conversa, nós fomos intuídos a fazer alguma coisa, para o bem ou para o mal. Mas nós vamos falar da obsessão. Então, a obsessão são os espíritos inferiores. Até porque os espíritos superiores, eles não fazem obsessão, eles orientam. Eles nos acompanham, nos protegem até determinado ponto. Mas se nós também
nós trazemos para nós aquela obsessão e nós fazemos com que nada volte ao normal, que a gente acha que a gente está certo, o que acontece? Eles até se afastam um pouco porque eles estão vendo que estão malhando ferro frio. E é muito comum, né, nós fazermos uma transferência. O que é transferência? Em psicologia fala que a transferência é a gente passar a responsabilidade nossa para outros. Até tinha um videozinho que circulou um tempo aí, que o obsessor chegava, né, no sujeito e falava: para, eu não estou tendo tempo de fazer o que eu tenho que fazer com você. Você não está me dando oportunidade, você reclama muito. Qualquer coisa na sua vida, é o possessor, qualquer coisa na sua vida, é o possessor, meu espírito, eu não aguento mais. E o possessor falava para ele: para um pouco, deixa eu fazer o meu serviço, você não me dá chance. Todas as vezes que eu quero obsidiar você, você já fala que eu já obsidiei, você não faz nada, você só reclama. Então, muitas vezes é muito mais fácil para a gente transferir as nossas responsabilidades para outro. Tudo que acontece, eu acho que é o espírito possessor que me pegou, né? E a gente entra, como o pessoal fala, nessa vibe aí, a gente entra nessa e a gente acredita que sim. Tanto é que um dia eu estava conversando com uma amiga aqui da casa, eu nem estava na casa, foi uma época que eu fui fazer um curso e eu peguei um afastamento, não vim aqui. E aí eu reclamei para ela, reclamei da vida, sabe aquele chorar, né? Aquele reclamar. Minha vida parece que não vai, parece que eu estou num barranco assim, e esse barranco é bem liso, eu consigo dar um passo, daqui a pouco eu escorrego, parece que vai assim. Ela falou assim: amigo, vai lá na rua Tiradentes, que lá eles fazem a captação. Captação. Termo bonito. Eu falei: eu vou lá ver o que eu vou fazer lá que tem essa captação, né? Captar o que está acontecendo comigo, né? Aí chego lá, agendou para outra semana, que são 3 semanas, e nas 3 semanas eu estava firme lá. Ia lá, sentava, entrava na sala lá para receber o passe, o pessoal fazia o passe, e daí no último dia falou: agora o senhor espera um pouco, nós vamos explicar, né? Falou: quando o senhor veio para cá, o senhor veio acompanhado de alguém. Falei: o senhor pegou esse alguém num bar. Aí foi: bom, eu não frequento o bar. Aí falou: não, mas pode ser que a hora que o senhor passou, né, ele estava precisando do apoio e o senhor vinha para cá e te acompanhou. Mas não era do mal, não, alguém que estava necessitando de auxílio e acompanhou o senhor. Eu falei: muito bem, tá bom. A vida do senhor não tem nada. Não tem nada que está atrapalhando o senhor. Aí eu falei: caramba, eu que sou ruim mesmo, né? Mas então, a gente fica... Eu estou dizendo essa experiência minha para dizer para vocês, né, para todos nós, que às vezes é a gente que não vai. É a gente que não vai. É a gente que começa a dar desculpas para não ir. James Hunter é um escritor americano, ele escreveu O Monge e o Executivo. No segundo livro dele, que é o de capa dourada, ele faz uma pergunta: por que um soldado que foi para a guerra, volta todo estropiado, sem perna, sem braço, enquanto um senta na calçada e fica com a mão estendida pedindo, o outro é senador dos Estados Unidos? Os dois não estão na mesma situação? E qual que é essa diferença? Por que um está lá como senador e o outro está lá na calçada pedindo, né, moedas? É a diferença interna de cada pessoa, né? É a diferença interna de cada pessoa. Eu conheci aqui em Piracicaba um rapaz
E eu estava numa reunião com ele, nisso entra a secretária e fala para ele: a sua passagem para o México já está comprada. E ele era o representante dos deficientes físicos do Brasil, que estava indo para um congresso internacional. Então, daí fala assim, vejam, eu sempre comento a respeito dessas situações, porque eu não sei se já falei aqui, mas eu vi um dia num programa de televisão um rapaz autista, que já falava 4 idiomas, estava aprendendo alemão, toca violão e canta. Aí eu falo assim, né? Quem será que são os deficientes, né? Quem será que são os deficientes? A gente mal consegue aprender o português, né? Que é a língua natal. Bom, mas aí, continuando aqui, fala que esse tipo de a obsessão, ela emperra e fica como se fosse um círculo vicioso. Um círculo vicioso. A pessoa fica com uma ideia fixa de que ela está sendo atrapalhada por algum espírito, por algo invisível, quando na verdade ela tem que fazer a parte dela. Nós vamos falar no final o que é a parte dela. Então, e nós temos algumas coisas que nós fazemos que são comportamentos próprios de que a gente acha que está sendo obsidiado. Por exemplo, a dona de casa, ela interrompe um passeio para voltar para casa porque acha que esqueceu o ferro de passar ligado. O motorista deixa o carro no estacionamento, dali a pouco ele vai ter que ir lá para confirmar se ele acionou o alarme antifurtos. A mãe, olha que exemplo que o Richard dá, a mãe noviça, né, a primeira marinheira de primeira viagem, chega a acordar a criancinha para ver se a criança está viva, se está respirando. Quantas vezes a gente já está lá na rua, entrando no carro, e fala assim, eu acho que eu não fechei a janela do quarto. Aí volta, verifica todas. Isso aí é obsessão? Não, isso aí é falta de atenção. Não é? Prestar atenção nas coisas, né? Então, o livro dos médiuns, antes disso, né? Lembra aquelas pessoas, a gente chegava na casa, a pessoa estava com um paninho úmido, fazendo assim, tem um pozinho aqui, o tempo todo, um pozinho ali, ficava com um pano na mão o dia inteirinho. A gente entrava numa casa, a gente falava a pessoa que tinha mania de limpeza, né? Aquela pessoa tem mania de limpeza. Então, o que Kardec, né, no livro dos médiuns, ele diz? Ele diz que na prática, né, do espiritismo, a obsessão é a primeira linha que tem que ser tratada, né? Que é o domínio que alguns espíritos, né, logram em exercer em cima de algumas pessoas. Não são todas, mas de algumas pessoas. Então, fala que são os espíritos inferiores que fazem isso, porque os bons espíritos, eles fazem o acompanhamento, o aconselhamento para que a pessoa siga bem. E outra coisa, o espiritismo não é sinônimo de manifestação mediúnica. Eu já comecei falando isso. Acontece que nas casas espíritas tratamos da situação, né? Mas nas outras casas, eu já ouvi colega que é evangélico falar assim, nossa, você tem que ir um dia num culto nosso lá para ver. Tem um irmão lá que fala em línguas. O que é o falar em línguas, pessoal? Ele está, naquele momento, ele é um médium. Ele nem conhece, ele começa a falar lá, de repente ele fala em línguas. Nossa, é um negócio espetacular. Aí eu já nem falo nada, porque daí já vai começar a discutir, né? Eu falei, não, eu não vou querer discutir, né? Na verdade, ele está recebendo as informações
de um espírito, e às vezes ele é um médium que ele fala exatamente o que o espírito está ditando para ele. É isso, ele é um médium. A Igreja Católica fala que não faz exorcismo, né? Oficialmente não. Oficialmente não faz, mas tem muitos padres fazendo exorcismo. O pessoal falava que não eram padres que faziam, mas eram os frades. Que eram os frades que faziam o exorcismo, não os padres. Que os frades eram mais firmes dentro da doutrina. O pessoal falava isso, que dentro da doutrina os frades são mais firmes. Tanto é que aqui nós estamos numa instituição de frades, né? Que envergonhou o Papa. Então, o termo, né, ele tem uma extensão muito abrangente, porque não é só dentro da casa espírita, na sessão mediúnica, que vai utilizar dessa situação. E aí ele vai falar que as causas variam de acordo com o caráter do espírito obsessor. Porque, muitas vezes, esse espírito obsessor, que ele é inferior, ele é brincalhão. Brincalhão. E é por isso que Chico Xavier sempre dizia que você não deve fazer evocação nenhuma, porque o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. E por que você quer saber o que tem do lado de lá? Qual a necessidade disso? Eu vou em tal lugar porque lá chama mesmo, chama e vem. Sabe quem que vem? Algum zombeteiro. E ele fala que é seu pai, que é sua mãe, que é seu tio, que é seu parente, e você acredita e sai de lá, né? Nossa, ali é bom. Mentira. Os bons espíritos, para começar, eles não se identificam. Eles não estão aí à vontade, assim. Têm muito trabalho. Pensa que nós não damos trabalho com nossos pensamentos, com nossos sentimentos negativos, com nossas atitudes negativas. Nós damos um trabalhão para esse pessoal lá segurar tudo isso em equilíbrio. E às vezes nós não damos conta do que nós fazemos aqui. Então, o objetivo da obsessão, o que é? Muitas vezes é vingança de uma existência anterior. Se pegar o livro da Ivone Pereira, Dramas da Obsessão, vai ler que sacerdote druida que foi assassinado, foi morto na Santa Inquisição, aquele espírito ficou 300 e tantos anos procurando os seus algozes para se vingar. E achou. E quando achou, levou a maioria ao suicídio. Né? Obsidiou tanto que levou ao suicídio. Às vezes é outra coisa. Às vezes é maldade pura. Uma vez conversando com um rapaz, e ele falou assim: o senhor acha que hoje, se eu morrer hoje, eu posso ser guia espiritual de alguém? Eu falei: você não tem conhecimento de nada? Se você morrer agora, desencarnar agora, você vai levar o que você tem agora. Você não progrediu nada. Eu falei: é por isso que eu discuto certas religiões, que de repente um sujeito morre e já é guia de outro. Eu falei: um cego dirigindo outro cego. E aí vão fazer bobagem. E vão arrumar mais problemas, para serem resolvidos, que às vezes, se o pensamento é bom, se o sentimento é bom, se as atitudes são boas, você ganha pontos. Aqui foi falado numa palestra, o Álvaro falou, uma situação, eu não sei se ele falou no dia para vocês, mas falou numa segunda-feira, que eu venho todas as segundas, e ele falou que um homem arrancou o braço, mandou colocar numa moenda o braço de um escravo. E a moenda puxou. Puxou, quando chegou aqui no corpo não foi, arrancou o braço, logicamente que o escravo morreu. Esse homem
para pagar isso, deveria perder um braço na próxima encarnação. Mas ele participava de uma casa espírita, ele era o faz-tudo na casa. Ele era aquela pessoa que só de olhar para ele já falava, pois não. Era o sujeito que fazia tudo. Precisava cair uma coisa, já corria juntar, já arrumava, já atendia a todos, sempre, né, alegre, feliz de estar podendo servir. Ele era serralheiro. Serralheiro que mexe com ferro, né, ferragem. E num dia a máquina amputou 2 dedos dele. E as pessoas da casa ficaram pensativas. Falaram, mas por quê? Porque o fulano é uma pessoa tão prestativa, uma pessoa tão boa, um coração nobre daquele. Aconteceu um acidente desse com ele. E aí um dia foi permitida, numa reunião mediúnica, explicar o que aconteceu com aquele servidor. Aí mostrou o que ele fez e que as atitudes atuais dele, as atitudes boas, as atitudes positivas, os pensamentos, sentimentos positivos dele, ele ganhou pontos que perdeu só 2 dedos, ao invés do braço todo. Então vejam que quando a gente fala, não que a gente está falando, vocês precisam vir trabalhar aqui. Não é isso. A dedicação, quando se dedica a uma causa, quando vem para cá, ou qualquer que seja a religião, a pessoa se dedica aos serviços, né? Aos serviços da casa, para Deus, ela ganha pontos. Mas nós ainda somos muito duros, que nós não pensamos nisso ainda. Quando chega na hora de sair, às vezes tem que ir lá. Aí já, não, nem venha. Se for para pensar assim, nossa, eu vou ter que ir lá hoje, fique lá. Uma das palestras que eu ouvi, uma das mensagens que eu ouvi numa casa espírita aí, foi o Dr. Maurício Cardoso. Acho que foi uma das últimas palestras que ele fez. O Dr. Maurício Cardoso, ele foi acometido daquela doença chamada fogo selvagem. Ele mudou-se da cidade para o sítio. Ele mudou-se por causa do cheiro. Ele falava assim, meus irmãos, quando eu acordo, a metade da pele está na fronha. É uma dor que vocês não imaginam. Mas aí a declaração dele me arrepiou. Ele falou, vejam como que o meu pai é amoroso. Eu estava afastado, eu estava longe dele. E para que eu voltasse para ele, ele me mandou essa doença. Vocês não têm ideia que quando está se aproximando a hora de vir para cá, param as dores e eu posso vir e fazer a palestra para vocês aqui. Olha que maravilha! Eu arrepiei porque eu não tinha ainda ouvido uma declaração desse cunho, desse porte. Porque a grande maioria das pessoas, sejam elas, reclamam. E ele não. Com tudo que ele estava passando, ele sentia-se alegre e fez essa declaração que Deus, o Pai amoroso, o chamou de volta. E para que ele pudesse vir, mandou a doença. Ele estava agradecido à doença, quando a grande maioria das pessoas reclamam. Então, vejam, esses exemplos que a gente passa quando a gente vem, que a gente vai se lembrando, esses exemplos têm que ser praticados. Eu sempre digo, eu não falei hoje, mas sempre digo, José Carlos de Luca, no livro dele, O Médico Jesus, no começo do livro lá, ele diz, eu resumo, que o pessoal da saúde, ele fala psiquiatra, não sei quem lá, eu falo, o pessoal da saúde são instrumentos que Jesus deixou para ajudar. E a maioria dos cartões, tem casas que tem o cartão que diz lá, se você vem para cá, não deixe de fazer o seu tratamento com o seu médico lá, porque você precisa das duas situações. Você precisa equilibrar o espírito e equilibrar o material, o corpo.
E aí você precisa ir nos dois lugares. Não pode só vir aqui ou só ir lá. Tem que vir nos dois lugares. E a hora que ficar curado, né? Um convite, né? Fala com a dona Neuza. Dona Neuza, quando é que tem curso aí? E vem fazer o curso. Vem se dedicar um dia. Vem, aproveita. Aproveita o momento. Aproveita enquanto pode. Aproveita reduzir um pouco da pena, né? Reduz a pena. Ajuda muito. Nós não vamos entrar aqui nos tipos de obsessão, porque isso daí é matéria longa. Mas só para saber. Então tem obsessão simples, que normalmente é aquela que às vezes é um sonho, que é um pesadelo, não é sonho, é um pesadelo, mas que acordou, se esqueceu, não teve influência, a simples. Agora, se começa a influenciar dia e dia aquela coisa negativa, daí já pode começar a botar o pensamento, né, para melhorar, porque aí já é subjugação. Tem a fascinação, o próprio nome diz, né? Fascinação. O que é uma coisa fascinante? A pessoa ficou fascinada. Então, por exemplo, Haroldo Dutra, ele nos coloca numa situação bem embaixo. Ele fala assim dos profissionais, os vários tipos de profissionais. Ele fala assim, aquele que não deu certo numa profissão, ele volta de novo para repetir aquela profissão. Os palestrantes espíritas também não foram bons palestrantes, voltam até aprender. Então, aqui não tem bom. Tem que estudar, tem que trabalhar, estamos repetindo, né? Para quê? Para aprender, para melhorar. É isso. Então, aí eu vou lá, nossa, hoje é meu dia, vai ver como que eu vou fazer uma palestra lá que o pessoal vai ficar de boca aberta. Porque eu sou bom. Aí chega aqui, não consegue ler. Chega aqui, não consegue ler. Chega aqui, a espiritualidade faz isso. Teve um dia que eu escrevi a palestra, coloquei o papel aqui e comecei a falar. Tudo que estava escrito aqui, não falei nada do que estava escrito aqui. Não falei nada do que estava escrito aqui. No final, eu trabalhei, ajudei na sala de passe. No final, uma senhora que estava aqui falou assim, posso falar uma coisa? O senhor pode. O tempo todo que o senhor estava na frente, tinha um preto velho do seu lado ali. Quem fez a palestra não fui eu, foi ele. Porque eu só fiquei falando o que ele falou, eu não ouvia. Mas ele não deixou nem eu ouvir o que ele queria que falasse. Tomou a minha frente aqui e falou, você pensa que você é o quê? Você fez a palestra na sua casa? Você pensa que você é bom, que vai falar o que você escreveu? Que você vai falar aqui, quem vai falar aqui sou eu. Ele que fez a palestra aqui no meu lugar. E eu aqui, né? Eu nem olhava no papel. Depois falei, mas não falei nada do que está no papel. Nem olhava, porque não fui eu. Então, nós temos que ter essa consciência, como Haroldo muito bem coloca, que nós todos estamos no mesmo barco, nós todos somos doentes. Nós estamos no Brasil, que é um grande hospital. Porque Jesus, ele diz que ele não veio para os bons, para os sãos, ele veio para os doentes. E quando ele pegou, até já falei isso aqui do Brasil, pátria, coração do mundo, pátria do Evangelho, quando ele mandou o anjo para cá, fala assim, vai lá, leva o pessoal para lá, passa na Europa, passa em todos os países, aí pega os piores generais, aquele que não deu certo em lugar nenhum, leva para o Brasil, pega os piores profissionais, leva para o Brasil, leva todos esses doentes para o Brasil. Então, nós somos quem? Nós somos todo esse pessoal aí, passa na África, pega o que tem de ruim na África lá e traz para o Brasil. Então, aqui ninguém é melhor que ninguém, estamos todos no mesmo barco. E temos que
para evitar as possessões, seja ela simples, seja de fascinação, de achar que eu sou bom, e depois cai numa outra, e essa outra é pior que a subjugação que vem aqui. Ele escreve lá um monte de coisa baboseira que não tem nada a ver, vem aqui, fala e acha que está falando bonito, e está sendo subjugado, está passando de bobo que os espíritos possessores estão fazendo ele passar aqui, que é a subjugação, que é a última classe. Faz ele passar de tonto, ele fica fazendo declarações que não deve. E para isso aí o remédio é orar e vigiar. Essas duas palavras, elas têm que estar constantemente em nossos pensamentos. E eu acrescento outras, né? Eu sempre falo, Dona Neuza lembra que na outra casa tinha lá pensamento, sentimento, agir. Ora, mas não é também ficar o tempo todo lá orando e não fazer nada. Tem que ter atitude. Pensamentos bons, pensamentos positivos, sentimentos positivos e atitudes positivas. Não deixem a frequência cair. Se deixar cair, pega. E depois que pega, olha, o pessoal vai ter que ter um trabalhão para normalizar a situação. Certo, pessoal? Nós ficamos por aqui, vamos fazer agora a final, né? E eu vou tocar lá. Não. Ó, deixa eu...